Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025, penúltimo dia desse mês, cada unidade ali do Bitcoin está lutando para se manter nos 86 mil dólares americanos. Nesse momento, cada unidade está em exatamente 85.800 dólares, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,8%. Com isso, a queda ao longo dessa última semana já é superior a 12%. Queda que tem sido vista pelos principais criptoativos do mercado. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo, nesse momento está com uma queda de quase 3% nas últimas 24 horas, uma queda acumulada na última semana de 15%, com cada unidade nesse instante nos 2.300 dólares. Dentre as principais criptomoedas, poucas estão se sobressaindo nesse último dia e poucas estão conseguindo ter alta. Uma dessas é a Litecoin, que no último dia está com uma alta de 4,78% e inclusive está conseguindo ter uma valorização ao longo da última semana, pequena, é verdade, mas de qualquer forma surpreendente, de aproximadamente 0,2%. Então a Litecoin está mostrando bastante força ao longo desses últimos dias, enquanto o mercado todo está em queda, a Litecoin está conseguindo se segurar. A gente tem algumas boas notícias da Litecoin, como por exemplo uma possível aprovação do ETF de Litecoin ao longo desse ano, algo que é dado quase que como certo pelos analistas, afinal de contas a Litecoin já é considerada uma commodity pelas autarquias, pelos reguladores americanos. Então, esse é um dos motivos e a Litecoin está performando muito bem em contraposição a diversas outras moedas do mercado. Mas se a gente for olhar ali, a Hedera também, o 18º maior criptoativo do mercado, também tem uma valorização de quase 4% nas últimas 24 horas. E é uma outra moeda, uma outra altcoin que também tem essa possível aprovação de ETF Spot rodando nos Estados Unidos. De qualquer forma, o mercado cripto não está fácil nesses últimos dias. No dia de ontem, a gente teve uma saída muito forte dos ETFs de Bitcoin Spot, uma saída, um outflow de 11.323 unidades de BTC. Isso é cerca de 1 bilhão de dólares. Então, só os ETFs venderam no dia de ontem 1 bilhão de dólares. É muita coisa. Mas, de qualquer forma, todos os ETFs somados continuam de posse de mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin. Para ser mais exato, o AUM nesse instante, que é o Assets Under Management, ativos sob gestão, nesse momento, é de 1.137.210. Algo que vale a pena a gente ressaltar sobre esses ETFs é que, se continuar nesse fluxo, o ETF da Grayscale vai voltar a ser o segundo maior do mercado. Hoje ele é o terceiro, mas ele está com chances de voltar a ser o segundo. Por quê? Porque o segundo maior, que é o da Fidelity, está tendo uma saída mais acelerada do que o da Grayscale. O da Fidelity, no dia de ontem, por exemplo, no dia 26 de fevereiro, teve um outflow de 1.737 BTC. Enquanto o da Grayscale teve uma saída de apenas, entre aspas, 271 unidades de Bitcoin. Ou seja, a distância aí diminuiu em 1.500. E a distância nesse momento é de 1.500. Então, se no dia de hoje a gente tiver um movimento similar a esse, o da Grayscale vai voltar a ser o segundo maior do mercado. E se a gente teve uma forte saída no ETF de Bitcoin Spot, a gente pode ver exatamente o mesmo no ETF de Ether Spot. É o quinto dia consecutivo de saída no ETF de Ether Spot. Foi uma das maiores saídas desde o início da negociação desse produto nos Estados Unidos, em julho de 2024. E no dia de ontem a gente teve uma saída de 37.803 ETH, o que em dólar americano deu cerca de 94 milhões de dólares. Uma saída muito forte que claramente a trade war, a guerra tarifária imposta pelo presidente Trump, está levando muita culpa disso. A gente teve o hack da Bybit no último dia 21, que pode ter ocasionado um certo medo no mercado? Sim, sem sombra de dúvida. A gente até vai debater mais sobre um pouco desse caso no episódio de hoje. Mas a guerra tarifária dos Estados Unidos contra outros países está, sem sombra de dúvida, agitando um pouco mais o mercado. E não só o mercado cripto, o mercado financeiro de uma forma geral. As principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, também nessa última semana, têm perdido bastante valor, muito por causa dessa trade war, muito por causa dessa guerra tarifária, e a gente precisa acompanhar de perto aí qual vai ser o desenrolar nesses próximos dias. Afinal de contas, algumas datas impostas pelos Estados Unidos vão esperar agora no início de março. Então, com isso, a gente pode ter um alívio dessa guerra tarifária ou ela pode começar para valer.
Dando continuidade ao episódio de hoje, se você ainda não está sabendo, no dia 21 aconteceu o maior hack da história do mercado cripto. A segunda maior exchange em volume negociado, a Bybit, sofreu um ataque hacker no valor de 1,4 bilhão de dólares. E o grupo causador, o grupo hacker causador desse roubo foi o grupo Lazarus, que é ligado à Coreia do Norte. Muito se começou a se pensar como eles conseguiram esse roubo. Afinal de contas, foi um roubo bastante considerável e um roubo em cima da Cold Wallet, ou seja, da carteira fria da Bybit. A Bybit contratou uma empresa de análise forense e conseguiu algumas respostas sobre isso. E essas respostas foram bastante surpreendentes. Eles contrataram análises forenses da Signia e da Verichange e essas análises revelaram que, abre aspas, as credenciais de um desenvolvedor da Safe Wallet foram comprometidas, o que permitiu que o invasor obtivesse acesso não autorizado à infraestrutura da Safe Wallet e enganasse totalmente os signatários para aprovar uma transação maliciosa. De acordo com o relatório da Signia, o ataque teve origem em um código malicioso em JavaScript injetado na infraestrutura da Safe Wallet na Amazon Web Services. Ou seja, a culpa disso foi de um código injetado na máquina de um desenvolvedor da Safe Wallet, que é uma solução de segurança para a carteira justamente que a Bybit utiliza. A Safe Wallet, inclusive, já fez um statement, já fez uma declaração falando sobre isso, confirmando que o ataque foi causado pelo grupo Lazarus, falando que os smart contracts da Safe Wallet não foram afetados, que foi um ataque pontual em uma máquina de um desenvolvedor e que a Safe Wallet adicionou medidas de segurança para eliminar o vetor do ataque. De qualquer forma, a culpa claramente foi dessa infraestrutura de segurança que a Bybit tem contratada da Safe Wallet, o que fez, inclusive, com que outros players do mercado passassem a criticar a própria Safe Wallet. O CZ, que é um antigo CEO e o fundador da Binance, partiu para cima da Safe Wallet e lançou críticas justamente para essa carteira. A Bybit cobriu esse prejuízo. A Binance, inclusive, foi uma das corretoras, uma das exchanges que mais ajudaram a Bybit, inclusive emprestando o ETH inicialmente ali para os usuários poderem sacar enquanto a Bybit recomprava no mercado. Então a Binance está bastante ao lado da Bybit e criticou duramente a Safe Wallet. Inclusive, o CZ criticou a declaração, o statement da própria Safety, falando que era vago e pouco esclarecedor. O bilionário questionou como os atacantes invadiram a máquina do desenvolvedor, conseguiram acesso ao Bybit Wallet e enganaram o sistema de verificação da Ledger. E ele ainda aproveitou naturalmente para fazer um pequeno jabá, falando que a Binance não utiliza nenhum sistema da Safe Wallet. Então, de qualquer forma, a gente teve mais alguns follow-ups, mais algumas atualizações desse caso, do caso da Bybit. Sempre que a gente tiver, a gente naturalmente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão de regulação nos Estados Unidos, que é algo que a gente tem debatido bastante aqui ao longo dessas últimas semanas. Um estado americano aprovou pela comissão da Câmara, ainda vai para plenário, mas aprovou numa comissão o projeto de lei de reserva de Bitcoin estadual. Outros estados negaram, mas agora a gente tem o primeiro que de fato aprovou. É o projeto de lei número 1203 da Câmara de Oklahoma, conhecido como Lei de Reserva Estratégica do Bitcoin, foi aprovado pela Comissão de Supervisão Governamental com uma votação de 12-2 no último dia 25. Agora o projeto segue para o plenário, onde será debatido, emendado e votado. Esse projeto de lei, apontado pelo representante da Câmara Cory Maynard, permitiria que o tesoureiro do estado de Oklahoma investisse fundos públicos em qualquer ativo digital com capitalização de mercado de 500 bilhões de dólares no último ano fiscal. E o único criptoativo que corresponde a isso, nesse momento, no momento de gravação desse vídeo, é o Bitcoin. Além disso, o tesoureiro do estado também poderia investir em stablecoins. De qualquer forma, o único criptoativo que nesse instante corresponde a 500 bi é o Bitcoin. Quando apresentou o projeto de lei, no dia 15 de janeiro desse ano, o Maynard disse, abre aspas, o Bitcoin representa a liberdade contra burocratas que estão imprimindo o nosso poder de compra. Como uma forma descentralizada do dinheiro, o Bitcoin não pode ser manipulado ou criado por entidades governamentais. Ele é o armazenamento definitivo de valor para aqueles que acreditam na liberdade financeira e nos princípios de dinheiro sólido. Fecha aspas. Vale ressaltar
que Oklahoma aprovou agora, mas a gente teve outros 5 estados negando recentemente esse mesmo projeto de lei, projetos de leis muito similares. Foram eles: Montana, Dakota do Norte, Pensilvânia, Dakota do Sul e Wyoming. Vamos ver agora o que vai acontecer, porque afinal de contas, assim como aconteceu um efeito cascata com uma negativa, a gente pode ter um efeito cascata com uma aprovação. De qualquer maneira, sem sombra de dúvida, esse momento do mercado, momento de queda do mercado, não ajuda nessas aprovações, justamente por causa da questão de volatilidade do Bitcoin. A gente sabe que não é só o Bitcoin que está caindo, a gente sabe que não é só o mercado cripto, a gente sabe que as stocks também estão caindo, mas naturalmente isso é muito utilizado contra o BTC nesse momento. Então a gente vai acompanhar de perto o desenrolar dessas histórias, dessas votações e vai trazer aqui para você no Giro Bitcoin. E para fechar o episódio de hoje, um alerta aqui do Brasil, um alerta para você que mora no Brasil. A Receita Federal do Brasil está de olho naquilo que você anda postando nas suas redes sociais e pode usar informações para cobrar mais imposto sobre aquilo que você está ostentando por aí. Segundo informou o portal Contábeis, a Receita Federal monitora as atividades nas redes sociais em busca de possíveis inconsistências fiscais. Portanto, ostentar lucro de trades, ganhos com meme coins ou aquele gráfico com um profit grande operando com futuros de cripto pode não ser a melhor opção para você que deseja que a Receita não cobre mais imposto na sua rentabilidade. Abre aspas, despesas elevadas, aquisições de bens de luxo e viagens internacionais que não correspondem às declarações fiscais podem resultar em investigações por parte de fisco. Em 2017, a Receita Federal já analisava informações de redes sociais para identificar possíveis irregularidades. A publicação aponta que em 2017, mais de 2.000 contribuintes foram identificados exibindo padrões de vida incompatíveis. Além disso, em 2019, a Receita Federal apreendeu 60 celulares e 100 relógios inteligentes em uma loja no centro de São Paulo, após denúncias de que o proprietário promovia os produtos nas redes sociais de maneira incompatível com suas declarações fiscais. Abre aspas. Além do monitoramento das redes sociais, a Receita Federal utiliza diversos mecanismos de fiscalização. A malha fina do órgão aplica mais de 160 filtros de verificação, incluindo cruzamentos de informações pessoais como CPF, endereço, independente e dados financeiros. Esses processos são auxiliados por supercomputadores e sistemas de inteligência artificial capazes de analisar grandes volumes de dados. Então, muito cuidado aí com o que você anda postando sobre criptomoeda no seu Instagram, nas suas redes sociais. Conseguiu muito lucro? Esse lucro não está declarado? Talvez seja melhor você não postar nada disso no seu perfil. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu like, se inscreve no canal, passa a seguir o podcast por qualquer streaming que você esteja escutando, porque isso é de grande valia pra gente. A gente produz conteúdo diariamente aqui para você, para te informar sobre o mercado cripto, e o que a gente pede é essa contrapartida. É o seu like, é a sua inscrição. Meu muito obrigado novamente. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!